10 conto, cara, ele tá me... pontos de vista ecológicos, quanto os econômicos e sociais. Ou seja, eles se preocupam com a economia, mas eles também se preocupam com a questão ecológica, né? Usando cores diferentes, sublinhe frase extraída do texto que refere cada um desses aspectos. Então, você vai ter que falar para mim, né? Qual aspecto está ligado às questões econômicas, quais aspectos estão ligados às questões ecológicas e quais aspectos estão ligados às questões sociais. O que você colocou? Eu não sei se vai estar certo, eu botei: a indústria florestal continua sendo um dos maiores setores da atividade econômica. A civicultura e os produtos florestais representaram aproximadamente 8% de produto interno bruto do país, a cerca de 30% das exportações. Aí você colocou que está ligado a aspectos econômicos, aspectos sociais ou aspectos ecológicos. Quais são os aspectos econômicos que estão ligados à silvicultura finlandesa, ou seja, ali na Finlândia? Eu não coloquei isso, não. Isabela, você fez? Fiz. Eu posso ler o meu todo? Pode. Não, vamos destacando. O econômico. Vamos começar pelo econômico. A indústria florestal continua a ser um dos maiores setores de atividade econômica na Finlândia. Então, essa daí você colocou como econômico, né? É porque, na verdade, eu não diferenciei econômico ou os sociais. Mas tá certo. E aí, o que você colocou em âmbito ecológico? O que você destacou na silvicultura finlandesa? A taxa de crescimento anual das árvores tem sido de 20% e 30% superior aos cortes. Repete aí um pouquinho. A taxa de crescimento anual das árvores tem sido 20% e 30% superior aos cortes. Mas tem mais coisa que você pode colocar. A questão ecológica ali. Lembra ali no texto? Ó, que... Ó, a poluição, 1, 2, 3. No quarto parágrafo, quando coloca assim, ó, a prevenção da poluição da água é tomada muito a sério no âmbito da silvicultura, né? Não, faixas protetoras estão deixadas ali, as margens dos lagos, dos rios, das fontes, e é proibido o uso de fertilizantes, né? Para quê? Proteger as águas subterrâneas, né? Os lençóis subterrâneos. Então, tudo isso está ligado aos aspectos ecológicos, tá? Então, vocês podem sublinhar lá no texto essa questão ali, tá? Okay. As árvores, elas são cortadas. Olha bem que eles têm preocupação de cortar a árvore durante o inverno. Por que eles têm essa preocupação de cortar as árvores durante o inverno? Acho que é para não danificar o transporte, né? Como estava escrito no texto. Exatamente. Porque eles dão prioridade para cortar essas árvores durante o inverno, justamente porque o solo ele está coberto de gelo, está, né, gelado, está coberto de neve, né, de gelo, e vai impedir os danos causados, então, pelas máquinas que vão para fazer a extração da madeira e também para o transporte dessa madeira. Então, olha, até a preocupação na época em que vai ser cortada, eles se preocupam, né? A fim de quê? Proteger o solo, né? E a questão social? O que vocês colocaram em relação à questão social? Que qualquer pessoa, né? Lembra quando ele coloca ali, ó, mesmo que é uma propriedade privada, né? Mas eles não impedem as pessoas de transitar pela floresta, uma vez que respeite o que é imposto a eles. Então, eles podem ali andar a cavalo, né? Andar de bicicleta, fazer esqui,
andar, caminhar. Então, a população pode fazer isso, mesmo sendo uma propriedade privada, né? Mas eles podem fazer isso, mas são proibidos de causar danos à natureza. Então, eles se preocupam com todas essas questões. A econômica, porque gera, né, uma grande porcentagem dentro do PIB para o país, cerca de, né, mais de 30%. Ali, das exportações da Finlândia, vem, né, da madeira, da floresta de conífera, né? O social ali, que eles se preocupam com as pessoas também, né, de querer estar andando, esquiando ali, mas tem que respeitar, né? E o que é imposto, e também tem o ecológico, né? Eles vão lá, corta, mas se preocupa até a época que vão cortar para não agredir o solo. Ok? Até aí, entendido, galerinha? Sim. Sim. Então, vamos lá. A Finlândia está localizada na zona boreal, onde as florestas de conífera apresentam um crescimento curto. Primeiro, o que é boreal? Eu já falei para vocês. Já falei com vocês da aurora boreal. O que vem a ser? Não lembro não, professora. Não? Isabela? Não. Cadê a Ana Beatriz? Sumiu, hein? Ou perdeu? Acho que a internet dela caiu, se não me engano. Então, quando coloca ali, ó, a Finlândia está localizada na zona boreal, ou seja, o extremo norte da Europa, tá, gente? Ah, Onde as florestas de coníferas, elas apresentam um crescimento curto e número limitado de espécies de árvores. Porque nesse país, as condições de crescimento das coníferas são mais favoráveis que em outras áreas da mesma latitude. Nós vimos que a Finlândia, ela é um país onde há florestas de coníferas tem um grande desenvolvimento. Tem países localizados na mesma latitude que não é tão beneficiado com o crescimento das florestas igual a Finlândia. Qual é o fator que faz com que a Finlândia ela possa ser mais sucedida, melhor sucedida, né, com o crescimento dessas florestas do que os outros países ali que estão na mesma latitude dela? Professora, eu não sei se está certo, mas eu coloquei que é por causa da corrente do Golfo. Show. É a corrente do Golfo mesmo. Então, a corrente do Golfo ali, ela é muito importante. Por quê? Porque ela é uma corrente quente e aquilo que eu falei, ela equilibra as temperaturas, né, muito frias, ela dá um equilíbrio ali. Esse equilíbrio favorece, então, condições de crescimento para essas espécies em relação ao Canadá e à Rússia. Entenderam? Então, em relação ao Canadá e à Rússia, né, ali a Finlândia se destaca mais porque ela tem o benefício dessa corrente do Golfo, que é uma corrente quente que ameniza, então, o frio intenso, o frio rigoroso nessa região. Entendido? Então, qual é a relação da civicultura com a atividade industrial? Qual é a relação da civicultura com a indústria? O que tem a ver uma coisa com a outra? posso responder, professor? Eu escrevi assim: a silvicultura possibilita que a indústria continue funcionando, que para manter a indústria para manter uma indústria é necessário de matéria-prima. E você, Isabela? O meu eu não fiz igual a ele, porque no último parágrafo não estava falando mais uma coisa explicadinha, estava falando dos tópicos, mas está falando aqui que a indústria e a silvicultura elas estão relacionadas. Aí, os tópicos eu coloquei esses. O setor industrial, silvicultura, indústria florestal, produção maquinária, parte da indústria química, automobilização e sistema de embalagem, que no caso está no último parágrafo. Uhum. Isso mesmo. Foi isso que eu pensei. Isso mesmo. Então,
a relação ali, né, da silvicultura, da floresta ali com a atividade industrial é porque a silvicultura faz parte dessa cadeia econômica. Por que ela faz parte dessa cadeia econômica? Porque ela fomenta diversos ramos ali na indústria, né, diversos ramos ali nos setores industriais, para a produção de maquinaria, né, para a a indústria florestal. Além dessas maquinarias para a floresta, elas também são utilizadas para a indústria química. Além da indústria química, também nós temos sistema de embalagem, produção de energia, de transporte. Então, há uma relação entre um e outro, justamente por esse fator, né? Um depende ali, um vai depender do outro. Então, essa atividade, lembrando que essa atividade, né, ela é feita, a silvicultura ali, ela é feita de modo sustentável, né, pensando, né, na preservação do meio ambiente, não degradar o solo, não, né, a não poluição, e que a silvicultura ali na Finlândia, ela é responsável por cerca de 35% das exportações brutas da Finlândia. Então, como ela, né, ela é responsável por cerca de 35%, automaticamente eles têm que tomar todo o cuidado, né, com as florestas de conífera nessa região. E que gera renda para o país. Então, essa é a grande preocupação. Tá certo, galera? Tá certo. Então, vamos falar um pouquinho agora da Europa Meridional. Quando a gente fala de Europa Meridional, nós vamos falar da Europa que está localizada mais ao norte, da Europa que está localizada mais a leste, a oeste, ao sul. Onde essa Europa vai estar localizada? Em qual parte ali que ela vai estar mais localizada? Localizada mais ao sul da Europa. Peguem o livro de vocês. É fácil vocês pegarem o livro 1? Eu já tô com ele aqui, Sim. já. Então pega o livro 1 ali que a gente vai... Vou voltar um pouquinho com vocês para ficar mais fácil. Ali na página 56 do livro 1, nós vamos falar, então, da Europa Meridional, certo? Aí dá para vocês ficarem com os dois livros. O livro 1, para acompanhar, então, a regionalização da Europa. Então, quando eu falo em Europa Meridional, eu vou falar a Europa que está localizada em qual parte? Na parte sul da Europa? Na parte sul da Europa. Muito bem, Guilherme. Então, a gente vai trabalhar. E ali na parte sul da Europa, a Europa Meridional, ela está sendo composta por quais países? Portugal, Espanha, Itália, Albânia, Grécia, Turquia. Aí tem uma ilha ali que pertence à Itália também. Malta. Isso mesmo. Então, são esses países ao sul. Se são esses países ao sul, gente, automaticamente o clima na Europa Meridional, ela é diferente da Europa que nós acabamos de falar agora, da Europa Setentrional, né? Que nós vimos que a Europa Setentrional, o clima lá ele é o quê? Muito frio, né? Então, ele é bastante frio, né? E que falamos um pouquinho da Finlândia, das florestas de coníferas, que se beneficiam da influência da corrente do Golfo por ser uma corrente quente, né? Se beneficia mais do que o Canadá, o norte do Canadá e a Rússia, porque tem influência da corrente quente, né? Agora, o sul, isso já vai mudar por completo, porque aqui o sul, quanto mais próximo, né? Quanto mais vai se afastando do polo, mais quente vai ficando. Ou seja, quanto menor a latitude ali, mais quente vai se tornando o clima, né? Então, aqui, esses países já são países com um clima um pouco mais quente em relação da Europa Setentrional que nós estudamos, tá? Então, olha só, a Europa Meridional, uma economia de contraste. O que vocês entendem por contraste?
que vocês entendem por contraste, gente? Contrastante. Impactos diferentes, tá? Com uma economia diferenciada, né? Um que se destaca muitas vezes num país, no outro não se destaca, tá? Ó, o espaço econômico da Europa Meridional é bastante heterogêneo, com diferenças regionais no seu desenvolvimento. O norte da Itália e da Espanha, por exemplo, se destacam como grandes centros industriais e financeiros da região. Já o sul está voltado mais para as atividades agropecuárias, apresentando um peso importante na estrutura produtiva. Essas atividades são responsáveis pela geração de partes de emprego e também da renda nacional, de Portugal e da Grécia particularmente. Além disso tudo, existe também o turismo nessa região, tá? Então, deixa eu fazer umas perguntas aqui que eu anotei aqui. Espera aí que eu vou fazer a perguntinha. Agora eu quero que vocês, identificando ali, né, a Europa setentrional, a Europa meridional, eu vou fazer uma perguntinha para o Guilherme. Tá em que página, professora? Não, nós vamos analisar o mapa agora, no mapa 1 ali. Na página 56 da Europa, Europa Meridional. Tá bom? Tá. Então, vamos lá, hein? Guilherme, eu quero que você destaque para mim ali na Europa Meridional, qual é o país que está localizado no extremo ocidente do continente. Ocidente quer dizer oeste. Qual é o país que está mais a oeste da Europa Meridional? Olha direitinho. Isabela, se você souber, você pode responder. Eu não sei se está certo, eu acho que eu vou errar também. Mas eu acho que é Portugal. Tá certo. Então, a oeste ali, ao extremo oeste, né, nós temos Portugal. E aí, vou fazer outra pergunta. Quem souber pode responder, tá? Quais são os países que estão sendo banhados pelo mar Mediterrâneo? Portugal. Não. Espanha. Espanha. Itália. Tem a Malta. Tem a Malta que tá na ponta da bota da Itália. A Grécia, talvez. E a Grécia. Isso mesmo. Isso. Tá? Muito bem. Então, nós temos ali a Espanha, a Itália, né, Grécia, né, que são banhados pelo mar Mediterrâneo. Será que esses países, eles são beneficiados por estar banhado pelo mar Mediterrâneo? Vocês acham o quê? Pensa, e aí eu já vou fazer outra perguntinha ali para vocês. Olha só. Desses países ali, qual deles vocês percebem que são menores, que são pequenos? Malta, Grécia. Malta é pequeno. A Grécia? Será que a Grécia é pequeno? Turquia? Tem uma parte da Turquia ali, né? São os menores. Então, nós temos Malta, nós temos ali, né, o Vaticano, né, que fica onde? Ali na Itália, né, que é o menor país, né? Deixa eu fazer outra pergunta agora, hein? Para vocês. Portugal.
as suas atividades econômicas, elas estão atreladas somente a que ramos econômicos? Somente a agricultura, pecuária, a indústria, pela localização dele ali. Será que ele é beneficiado por quais atividades econômicas? O que vocês acham? Calma aí que eu tô pensando. A indústria se destaca muito ali em Portugal, né? Além, por que será que a indústria ela se destaca ali em Portugal? Por quê? Por que será que houve um grande desenvolvimento das indústrias ali em Portugal? Justamente porque Portugal ele tinha mão de obra mais barata. Então, por ter mão de obra mais barato, ele atraiu muitos investimentos. E a gente sabe que uma indústria, para poder se instalar em determinada localidade, ela leva em consideração alguns aspectos, né? Mão de obra barata, matéria-prima barata, proximidade com o mercado consumidor. E uma, né, das vantagens que as indústrias veem em instalar-se ali em Portugal, né, é a mão de obra barata. Então, como tinha isso ali, né, essa mão de obra, matéria-prima, possibilitou a instalação de indústrias ali em Portugal. Então, o ramo industrial também se destaca, é forte ali em Portugal, né? Gerando, então, altos investimentos para o país. Esses investimentos possibilitou, então, aumento de emprego para a população, o que levou, então, a melhorar as condições de vida da população, né? Por quê? Porque quando você tem um emprego, automaticamente você tem um salário, você vai conseguir, né, gastar ali e vai fazer, então, né, ter a renda girar, tá? Então, melhorando, então, os indicadores sociais nessa região, tá? Então, Portugal também, né, ele é um país em que chama muito a atenção das pessoas para o turismo, né? Então, eles contam ali com a agricultura, né? Eles contam, então, com o turismo e também contam com as indústrias, tá? Então, esse ramo econômico ali é diversificado, fazendo com que possa gerar, então, mais empregos para o país e melhorar os índices sociais deles, tá? Então, a Espanha, né? Quando a gente olha ali para a Espanha, a gente percebe que qual é a localização da Espanha? Qual é a localização da Espanha ali? Nós vimos que a Espanha, ela é banhada por quem? Pelo mar Mediterrâneo. Ela é banhada, então, pelo mar Mediterrâneo. Então, gente, também, né, a Espanha é um país que consegue, né, pelo mar Mediterrâneo ali, exportar. Além disso, né, o turismo também é outra atividade econômica deles. Porém, a Espanha, elas têm alguma deficiência no seu setor agropecuário, tanto da agricultura quanto da pecuária. E por que será que esse setor ali, agropecuário deles, tem uma deficiência? Essa deficiência está gerada justamente pela falta, né, pela falta de irrigação, né? Porque a irrigação, embora eles tenham uma tecnologia avançada,
né? Mas eles têm essa deficiência ali com problemas ao irrigar. Tem tecnologia, mas eles têm ainda, né, problemas para poder irrigar as suas lavouras, o que, né, faz com que eles possam ter, então, essa deficiência para plantar, né, para desenvolver a pecuária, né, mas que, em relação ao turismo, né, em relação a outras culturas, né, eles acabam plantando, mas não tem tanto aproveitamento, mas eles têm como plantar. Lá eles plantam o quê? O milho, a cevada, legumes, frutas, né? Então, plantam, porém, né, não é tão desenvolvido, por quê? Por causa que precisa se irrigar. Embora eles tenham um sistema, né, de tecnologia avançada, mas ainda é deficiente a agricultura deles, né? O cultivo de uva, né, é muito grande nesse país, né? Então eles cultivam o vinho, né? E cultivam a uva que, né, a partir dali, né, eu já pensei no vinho, né? Aí produz então o quê? O vinho, tá? Pessoal, olha só. André, Então, estamos no horário, ok? já? Então tá jóia, Léo. Eu ia fazer uma pergunta para eles, mas eu vou deixar. Então, olha só. Só vou fechar com vocês aqui um pouquinho, gente, que o setor agropecuário ali na Europa Meridional, ele é de grande importância, tá? Porque gera muito emprego para a população. Mas alguns têm alguma deficiência, outros têm um desenvolvimento maior. E aí depois a gente continua a aula que vem falando um pouquinho mais dele. Tá bom, gente? Tá Beijos. bom. Bom fim. Beijo. Boa semana e até a próxima. Até amanhã. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.